Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e eu vou fazer um videozinho ensinando a fazer o teste de T no software PSPP. Tá? O teste de T é um teste clássico aí da estatística, tá? É um teste que tem como objetivo comparar médias, né, de grupos, apenas de dois grupos. Tá? É sempre interessante entender quais são as variáveis que a gente está querendo relacionar em um teste estatístico. Né? O teste de T ele trabalha com variáveis categóricas e variáveis métricas. Tá? O teste de T ele é obrigatoriamente um teste para variáveis dicotômicas. Tá? Ele é muito utilizado para comparar sexo. Né? Então, por exemplo, percepção ou indicadores de homem e mulher. Tá? Ou então pessoas mais velhas e mais novas. Né? Então a gente precisa ter duas categorias. Tá? E por que comparar, né, diferenças entre médias? Pode ser bastante interessante para uma análise, né? Então, um exemplo, às vezes eu faço uma pesquisa de clima organizacional e na hora que eu tiro a média dos indicadores, está todo mundo satisfeito. Mas quando eu puxo, por exemplo, a percepção de funcionários mais antigos, né, e funcionários, né, mais recentes, eu vejo que existe uma diferença significativa, né, com relação a esses dois grupos. E aí eu posso fazer uma intervenção, tá, para esse grupo que apresentou indicadores mais baixos. Tá? Então é um tipo de análise bem interessante, né, para a tomada de decisão. Tá joia? Então vamos lá aproveitar o vídeo. Olá pessoal, vamos lá então para o teste de T. Bem, para a gente fazer o teste de T, eu busquei aqui um banco de dados que eu tenho, né, de um estudo que eu fiz, parte de um pedaço de um estudo da minha tese de doutorado, que foi baseada na construção de um instrumento psicométrico de competências socioemocionais, né, e dentro desse processo de construção eu construí normas e fiz uma análise de diferenças, né, entre alguns grupos, inclusive para construir normas. Né? E aí eu vou mostrar aqui diferenças existentes entre alguns fatores, tá, para a variável sexo. Tá? Então eu tenho diferentes resultados de normas para a variável sexo. Bem, o teste de T, né, ele é um teste simples. Tá? Ele é um teste que compara duas médias. Né? A gente tem outros testes para comparar mais médias. Tá? Ele é o teste clássico para o uso de comparação entre sexo, né? Por exemplo, sexo masculino, feminino, né? Qualquer variável dicotômica. Né? A gente inclusive pode pegar um dado, né, como idade, categorizar. Então a gente pode dividir ali no meio, né, os sujeitos e criar uma idade mais nova e uma idade mais velha e comparar. Tá? Então o teste T ele serve para variáveis dicotômicas. Bem, eu estou com esse banco de dados aqui, ele tem, né, as perguntas, né, a minha escala de competências socioemocionais, que tem, né, as suas perguntas, mas eu já tenho os resultados aqui dos fatores também. Tá? Então esse instrumento ele mensura 6 fatores, tá? Perseverança, aqui eu estou na visualização das variáveis, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Aqui são os dados digitados, cada linha é um sujeito. Tá? Eu tenho aqui 1020 sujeitos, né? E aqui eu tenho as minhas variáveis. Tá? Então eu tenho o resultado de perseverança, de autoconsciência emocional, habilidades de relacionamento, consciência social, autogerenciamento, tomada de decisão responsável. Então vou fazer a comparação, né, desses resultados das médias. Né? O teste T é um teste para comparação de médias com relação à variável sexo, né? Como eu disse. Eu tenho outras comparações também, por exemplo, com idade, tá? Idades categorizadas, ok? Bem, vamos lá. Para a gente fazer o teste de T é bem simples, tá? A gente vai aqui em analisar. Tá? Quando a gente vai em analisar, a gente vem aqui, ó, comparar médias. Tá? No vídeo anterior eu até falei sobre, né, esse primeiro link, tá? Essa primeira opção de apresentar as médias. Tá? Mas nós temos outras opções também, que eu não vou falar aqui, que é comparar, por exemplo, com um valor referência, né?
Então existe o teste de T para uma referência. Então, por exemplo, se eu quero comparar a média, né, de pessoas com relação à média do brasileiro, média de altura, por exemplo. A gente sabe que a média de altura do brasileiro está em torno de, né, depende do homem ou da mulher, está em torno ali de 1,70, né? Então eu posso pegar um valor de referência e comparar com a minha amostra. Tá? O que a gente vai usar aqui é o teste de T para amostras independentes. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Então a gente vem aqui, opa, vou fechar. A gente vem aqui em analisar, comparar médias, tá? E amostras independentes, porque são duas amostras diferentes, né? Amostras de homens e amostras de mulheres. A gente tem um teste de T também para amostras, né, pareadas, para uma única amostra. Então é utilizado, por exemplo, quando a gente tem um resultado antes e depois das mesmas pessoas. Eu já fiz uma pesquisa que eu comparei a percepção, né, de burnout antes de ser mãe e depois de ser mãe. Uma pesquisa que eu realizei e que mostrou diferenças significativas, né? Tá? Então a gente vai usar o teste T para amostras independentes. Tá? Clicando aqui, eu já tinha até colocado, né, feito aqui um pré-teste. Tá? Na hora que eu clico aqui na amostra, na aba de teste de T, ele me traz todas as variáveis nessa coluna, tá? E eu preciso, né, escolher aqui as análises que eu vou fazer, tá? Então aqui eu tenho o grupo que eu preciso comparar, né, o grupo dicotômico, e aqui as variáveis que eu quero testar, tá? Então aqui a gente joga o sexo, tá? Tem que ser uma variável, né, dicotômica, tá? Então eu procuro aqui o sexo, tá? E jogo aqui, tá? E aqui eu coloco as variáveis que eu quero que ele peça a diferença. Tá? Então eu vou colocar aqui todos os meus fatores. A gente precisa clicar aqui, né, na definição dos grupos. Tá? Então eu preciso colocar o código que eu inseri quando eu criei as variáveis. Então eu coloquei 1 para masculino e 2 para feminino. Tá? Então é só discriminar aqui e botar um continuar. Ok? Não precisa de mais nada, tá? Então aqui é só dar um OK que ele já vai gerar o output. Bem, quando o output ele é gerado, a gente tem basicamente aqui duas tabelas, tá? Que depois a gente precisa montar para relatar os dados, tá? Tem uma primeira tabela de estatísticas, tá? Ele vai trazer aqui, né, o número de pessoas, né, o N. Então nessa pesquisa eu tenho aí 670 mulheres, 341 homens, tá? Isso, né, para todos os fatores, né? Então ele traz aqui, né, o N para todos os fatores que eu pedi a comparação, tá? Ele vai trazer as médias, tá? Então, por exemplo, a perseverança, no caso aqui, as mulheres têm menos média, tem uma média inferior do que a dos homens, tá? Vamos dizer que a diferença matemática não é a diferença, não é a mesma coisa que diferença estatística, né? A diferença estatística, ela precisa ser calculada e a gente precisa saber se ela é significativa, né? E, né, o quanto ela é significativa. Depois eu vou fazer um teste, um vídeo também para falar sobre, né, o cálculo do Dedekind. Aqui a gente tem então o N, a média, o desvio padrão, né, medida de dispersão, tá? E o erro padrão aqui também, tá joia? Bem, as duas tabelas são importantes, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre como montar essas duas tabelas, né? E no outro vídeo eu vou falar também do tamanho do efeito, né? O poder aí de diferença dessas médias. Bem, aqui a gente tem os fatores novamente, tá? A gente tem uma tabela sobre a homogeneidade dos dados, vou falar um pouquinho sobre isso, né? O valor T, muitas vezes a gente precisa relatar, né, se o dado ele for descrito em texto, a gente relata também na tabela. A gente tem aqui os graus de liberdade, né, degree of freedom. A gente tem a significância, isso aqui é muito importante para a gente, tá?
A gente tem a diferença de médias, né, o erro e o intervalo de confiança, para baixo e para cima, né, superior e inferior. Tá? O teste de T, basicamente, tá aqui, tá dentro dessas colunas. E aqui a gente tem o teste, né, de igualdade da variância. Tá joia? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente deve olhar, tá, é a significância. Tá? Então aqui eu já sei, por exemplo, que existe diferenças de média para a perseverança. Tá? A significância é o P, o valor P. Né? A gente sabe que o valor P ele tem que ser menor do que 0,05. Aqui ele é menor, né, do que 0,000. Tá? Então ele é significante. Tá? Então existe diferença de médias para perseverança, mas não existe, por exemplo, para autoconsciência emocional. Tá? Porque o SIG aqui, ó, ele é maior do que 0,05. Também não existe para habilidades de relacionamento. Tá? E para as demais existem, né? Estão todas aqui, ó, abaixo de 0,05. Ok? Bem, uma outra coisa que a gente precisa olhar é o teste de Levene. O teste de Levene é um teste de homogeneidade. Tá? Ele é importante para a gente saber qual a linha que a gente relata aqui. Porque ele vai dar, né, o resultado de que as variâncias são iguais e que as variâncias não são iguais. Vamos dizer que aqui a gente torce para que o teste de Levene, que é um teste de homogeneidade, né, ele seja, né, maior do que 0,5. Tá? Ele não seja 0,05, ele não seja significativo. Tá? Então aqui, ó, ele não é significativo, aqui ele não é, aqui ele é. Tá? Mas isso não tem problema. Tá? O teste de T, tá? Ele é um teste paramétrico. Tá? Então acima de 30 sujeitos, ele é um teste que a gente pode rodar tranquilamente, ele é um teste robusto. Tá? Mesmo que ele não tenha distribuição normal, você pode fazer o teste de T. Tá? E ele traz aqui como esse pressuposto também a homogeneidade dos dados. Tá? Mas ele traz uma correção para o relato. Então, por exemplo, nesse dado aqui, que a gente torce, por exemplo, para não ser homogêneo, né, para não ser significativo, a gente faz a leitura da linha de cima. Tá? Quando ele é significativo, tá? Ele é abaixo de 0,05, né, a significância, a gente faz a leitura do de baixo, né? Então ele não é homogêneo. Tá? A gente torce para ser, né, não significativo, porque aí os dados serão homogêneos, né? Então, se os dados são homogêneos, tá, a gente faz a leitura de cima. Tá? A leitura de cima aqui é o quê? Tá? São esses dados que estão aqui em cima, ó. Variâncias assumidas, ok? Ó, 00, né, 0,95, tá? Quando eu tenho ele significativo, a gente faz a leitura de baixo, tá? Então aqui, ó, menos 4,07, a gente relata os dados de baixo, tá? Poucas coisas mudam, né, nos dados de baixo, tá joia? Bem, como é que a gente relata esses dados, né? Vou mostrar um exemplo aqui de uma tabela, tá? Mas a gente pode relatar isso também em texto corrido. Tá? Essa tabela ela é montada de acordo com essas duas tabelas. Tá? Vou pegar aqui um exemplo que eu já tenho. Tá? Então, essa aqui é uma tabela de teste T para a variável sexo, né, dos fatores de competências socioemocionais. Então, aqui eu tenho todos os fatores. Né? Eu tenho, né, o sexo como variável, né, dicotômica para cada fator. Então, para perseverança, eu tenho aqui a média, né, 4,27 para homem, né, e 4,07 para a mulher. Tá? A gente viu que ele é significativo, né, o dado ele é significativo. Tá? A gente relata o grau de liberdade, a média grau de liberdade, o T, e depois eu vou falar sobre esse D de Cohen, que é o tamanho defeito. Tá? Porque o teste de T ele só traz se as diferenças existem, né, se elas são significativas. Tá? Mas ele não traz o quanto essa diferença ela é alta, ela é baixa. Tá? Mas já adiantando aqui, quanto mais alto o D de Cohen, mais significativa é essa diferença. Tá? Então é sempre importante também calcular o tamanho de efeito. Uma das formas é usando, né, esse indicador aí, D de Cohen. Tá joia? Então aqui eu tenho,
né, uma diferença para 4 fatores, né? Então existe diferença entre homens e mulheres em perseverança, né? Existe também em consciência social, né? A gente vê que a diferença matemática aqui ela existe, mas ela é significativa, né? Aqui também existe uma diferença matemática, sempre temos, né? E ela é significativa, né? As duas últimas não são significativas, ó. O P está maior do que 0,05. Tá? Apesar de existir a diferença matemática, essa aqui está bem pouquinha, né? 4,14 e 4,13. Tá? Então, uma diferença aqui bem pequenininha e ela se mostrou, né, não significativa. Tá? Então, se eu estiver, por exemplo, fazendo um diagnóstico, né, uma análise, um diagnóstico numa escola, tá, eu daria ênfase aqui num treinamento, por exemplo, né? Vamos supor aqui que eu fiz um diagnóstico e constatei, né, que existe uma diferença significativa. Vamos pegar esse aqui que é maior, né, em autogerenciamento das emoções. Então, os homens, geralmente, eles gerenciam mais as emoções que as mulheres. Então, poderia dar um foco no treinamento, né, nas mulheres dentro dessa dimensão. Tá? Porque elas apresentam um déficit aqui, uma diferença entre os homens. Ok? Então, essa aqui é uma forma de se relatar os dados do teste de T, tá, a partir, né, da construção de uma tabela, mas esses dados também podem ser, né, relatados em texto corrido, ok? É basicamente isso.